Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje, questão 21 de 612. Dispomos de 7 bolas pretas indistinguíveis entre si e de 5 bolas brancas indistinguíveis entre si. De quantas formas distintas podemos colocar em fila essas 12 bolas? Bem, aqui está a representação de uma fila. P1, P2 até P12 são as posições nessa fila. Há 12 posições ordenadas, das quais devemos escolher 7 para as bolas pretas. Então eu coloquei aqui um exemplo, colocação de 7 bolas pretas, que eu fiz mais escuro. Ou devemos escolher 5 posições para receberem as bolas brancas. Percebam, escolhidas as posições das bolas pretas, automaticamente as brancas ficam escolhidas, ou vice-versa. Como não importa a ordem das bolas, trata-se de combinação simples. E o número de combinações simples é dado pelo número binomial. Resultado, 792. Item B. De quantas formas podemos colocar em fila 12 números inteiros distintos, sendo 7 números pares e 5 números ímpares? De forma que os números pares entre si e os números ímpares entre si estejam em ordem crescente. Eu aproveitei o desenho anterior e chamei a bola mais escura de par e a bola mais clara de ímpar. Então, primeiro escolho as posições em que ficarão os números pares, ou escolho os números ímpares, como a mesma observação feita em cima. Uma vez escolhido o par, o ímpar fica escolhido. Bem, escolhi onde vão ser colocados os pares. Vamos ler. Primeiramente, vamos escolher as 7 posições dos números pares, ou as 5 dos números ímpares. No item anterior, vimos que existem 792 posições possíveis. Agora, como uma única forma de colocar os números pares e uma única forma de colocar os números ímpares, por quê? Esses números pares estão ordenados e os números ímpares estão ordenados. Só existe uma ordenação de cada um. Pelo princípio fundamental da contagem, há os mesmos 792 formas de colocar em fila os 12 números. Questão 22. Escrevemos números no sistema decimal utilizando apenas os algarismos 3, 4 e 6. Quantos números com até n algarismos podemos obter? Bem, vamos lá. Eu fiz aqui uma tabela. Essa coluna, primeira coluna, número de algarismos. Segunda coluna, números formados com essa quantidade de algarismos. E quantidade de números formados. Então, com um único algarismo, eu posso formar só o 3, o 4 e o 6. Então, eu tenho 3. A quantidade de números formados é 3, que eu posso escrever 3 elevado a 1. Se eu tiver 2 algarismos, eu aproveito o algarismo que já estava e vou acrescentar mais um algarismo. Então, aqui eu posso colocar 3, aqui eu posso colocar 3, aqui eu posso colocar 3. Ou seja, vai ser 3 vezes 3. 3 ao quadrado. Se for 3 algarismos,
Então aqui eu vou colocar da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu vou ter 3 ao cubo e assim por diante. Então se for n, eu não representei aqui, que fica ruim de representar, eu vou ter 3 elevado a n. O expoente coincide com o número de algarismos. A quantidade de números formados até n algarismos é a soma de uma PG. É a soma da terceira coluna, que é uma PG. Então, a soma desses n números, só aplicar aqui a soma de uma PG, dá para dar uma melhoradinha só aqui, depois fica nisso. Item B. Seja a n a quantidade de números com exatamente n algarismos, nos quais o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Deduza que A1 igual a 1 que a n satisfaz essa recorrência. Bem, A1, que significa quando tem algarismos, quantos 6 aparecem? Aparece só em quantidade ímpar, né? Só uma vez, só aqui. Então, realmente, A1 igual a 1, pois a primeira linha da tabela do item anterior mostra um único 6. Agora, uma vez conhecida a n, com n maior ou igual a 1, vamos encontrar a n mais 1. Os números que são contados em a n mais 1 podem terminar em 3, 4 ou 6. Por exemplo, aqui, ó. Eles podem terminar em 3, 4 ou 6. Vamos analisar cada caso. Se terminar em 3 ou 4, corresponde aos números contados em AN. Porque esses números continuam com a mesma quantidade de 6 que havia. Então, se havia número ímpar de 6, continua com o número ímpar de 6. Portanto, eu vou pegar todos eles, AN. Termina em 6, corresponde aos números não contados em AN. Por quê? Se terminar em 6, quer dizer que e ele foi pego? Quer dizer que no anterior ele não foi pego. Então eu tenho que pegar os não contados em AN. Então, de 1 e 2, concluímos que AN mais 1 é 2AN, né? Um para o 3 e outro para o 4. Mais os números não contados, que é tudo, né? Que de uma linha lá é 3 elevado a n, né? Elevado a n. Menos a n. Isso aqui representa o não contado da linha n. Somando esses dois, eu vou ter a n mais 3 elevado a n. E o item C é resolver essa recorrência. Isso a gente já sabe. É só montar essa tabela. Eu vou cortar bastante aqui. Cortar o A1 com A1. A2 com A2. E assim por diante. E o último cortado será esse aqui. Então, do lado esquerdo só sobrou o AN, do lado direito sobrou o 1.
além destes. Então, ficou assim 1 mais 3 ao quadrado, mais assim por diante, até esse último que é o 3 elevado a n menos 1. Porque o expoente, ele acompanha esse número aqui. Aqui está 2, índice 2, aqui expoente 2, índice 1, expoente 1. Bem, aqui eu tenho uma soma PG. Só fazer essa soma que eu chego nesse resultado. Considere a sequência n definida por A0 igual a n igual a Q, a n menos 1 mais R, se n maior ou igual a 1, onde A, Q e R são constantes. Item A. Se Q igual a 1, determine a n em função de A, R e N. Bem, substituindo Q igual a 1 aqui, eu fico como? Eu fico simplesmente a n igual a n menos 1 mais R. Mas isso é o que define uma PA. Logo, o termo geral de AN será o termo geral de uma PA. Lembrando que aqui o primeiro termo começa com A0, né? Então, ele tem esta forma. Se Q é diferente de 0 e Q é diferente de 1, prove por indução em N para todo N maior ou igual a 1 que eu tenho essa forma. Bem, queremos provar por indução que a N tem essa forma para todo N natural. Caso base, N igual a 1. A fórmula é verdadeira, pois pela definição e pela forma 1 é a mesma coisa. Então, substituindo aqui N igual a 1, eu vou ter isto. E aqui em cima, substituindo 1, eu vou ter Q vezes A1 menos 1, A0. E A0 é A. Então, ficou QA mais R. Aqui ficou AQ mais R. Passo de indução. Vamos mostrar que para algum inteiro n natural, se a fórmula é verdadeira para n, também será para n mais 1. Então, escrevo aqui a n mais 1. Lá pela definição, a n mais 1 é Q multiplica a n, diminui 1 no índice, mais R. Agora, pela hipótese de indução, a n tem essa expressão. Aí substitui. Fazendo a continha aqui, simplificando, eu tenho exatamente o que eu quero. Numa festa de final de ano de uma empresa, haverá um sorteio para distribuir 20 prêmios para 20 de seus empregados. Serão colocados 20 pedaços idênticos de papel dobrado numerados de 1 a 20 numa urna, e cada uma das 20 pessoas vai retirando um a um papel. O prêmio mais cobiçado é um aparelho TV, que vai para quem tirar o papel com o número 1. Item A. Determina a probabilidade de o primeiro a retirar ganhar a TV. O item B, o terceiro. E o item C, o último. Então vamos lá. Sendo o primeiro empregado tem 20 papéis, dos quais um ganha a TV. Logo, a probabilidade de ganhar o prêmio é 1/20. Para o terceiro empregado ganhar a TV, usando o mesmo raciocínio, os dois primeiros não ganharam. Logo, a probabilidade de ganhar o prêmio é de não ganhar, do próximo não ganhar e do terceiro ganhar. Pega aqui, ó, simplifica, dá exatamente 1/20.
Para o último empregado ganhar TV, todos os anteriores não ganharam. Logo, a probabilidade de ganhar o prêmio é. Então, o primeiro não ganhar, o segundo não ganhar, o terceiro não ganhar, assim por diante, e o último ganhar. E aí? Eu vou simplificar. E vamos cortar todos eles. E o 2 aqui vai cortar com esse 2. E sobra 1/20. Curiosamente, todos deram 1/20. E por quê? Bem, a gente poderia resolver assim, diretamente. Embora essa maneira seja a maneira mais natural, talvez viesse à nossa mente no dia da prova. Considere o espaço amostral, vai do 1 até o 20. Observe que, para qualquer i entre 1 e 20, este número aparece nas permutações com a mesma quantidade em qualquer posição. Como todas as permutações possíveis são equiprováveis, na retirada de um papel sem reposição, a probabilidade de saída de qualquer número será a mesma, não importando que seja o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último. Concluímos então que 1/20 é a probabilidade dos itens A, B e C. Uma resposta bem sucinta, mas não tão fácil de enxergar.